Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Josiane e eu sou professora de matemática. E para os professores que estão nos assistindo, iremos trabalhar com a habilidade analisar e identificar em gráficos divulgados pela mídia os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes, fontes e datas, entre outros. E o objetivo da aula é ler gráficos oriundos das mídias de informação de forma crítica. Marque sua presença nessa aula, apontando seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Agora que já passei todas as informações, vamos começar? Venha comigo! Você acha que o uso do celular na escola facilita ou atrapalha a sua aprendizagem? E aí, o que é que você acha? Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos do turno vespertino sobre o uso do celular em aula. Entrevistei 50 alunos de 2 turmas do 9º ano do ensino fundamental. Dos 50 alunos, 8 responderam que o celular atrapalha o seu aprendizado. 5 não quiseram responder. E o restante, que foram 37 alunos, responderam que o uso do celular é eficaz no seu processo de aprendizagem. Você sabia que podemos representar esses dados através de gráficos? Interessante, não é? Venha comigo que eu vou te explicar. Esse gráfico que você está vendo ao lado representa a pesquisa que fiz com os meus alunos do 9º ano sobre o uso do celular em sala de aula. Esse gráfico, ele é chamado de gráfico de colunas. Ele serve para representar dados curtos, quantificando e comparando determinada grandeza. Os gráficos são representações utilizadas para uma análise mais clara dos resultados de uma pesquisa. Existem alguns tipos de gráficos e alguns deles são mais utilizados: o de colunas, os circulares e o gráfico de linha. Nós utilizamos os gráficos não apenas na matemática, como também na geografia, na história, na saúde, economia, dentre outros. Os gráficos possuem elementos que compõem o seu desenho. São eles: primeiro, o título. Ele tem o objetivo de interpretar o gráfico. Mostra o objetivo do gráfico, o que ele quer passar. Geralmente, ele fica na parte superior. 2, a gente tem a legenda, que auxilia na leitura das informações apresentadas. Utilizam cores para diferenciar as variáveis do gráfico. Porém, nem todo gráfico vem acompanhado de legenda. A gente tem também os eixos, podem ser verticais ou horizontais. Eles servem para medir ou categorizar os dados. A gente tem também as linhas de grade. Elas servem como linhas auxiliares e não são muito usadas para evitar poluir a visualização do gráfico. Temos também a fonte, que é o local onde foram retirados os dados. Ficam localizados embaixo do gráfico. Agora que você já sabe os elementos que compõem o gráfico, vamos identificar os elementos desse gráfico que aparece na sua tela? Essa pesquisa também foi feita com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental. Anote no seu caderno. Primeiro, qual é o título desse gráfico? Qual é o nome desse tipo de gráfico? Qual é o time com maior torcida? Qual é o time que fica em terceiro lugar na torcida? Quais as informações que estão no eixo horizontal e no eixo vertical?
corrigir? Esse gráfico está mostrando a preferência da torcida do time de futebol dos alunos do 9º ano. O título desse gráfico é Torcida de Time de Futebol. O gráfico que representa essa pesquisa é o gráfico de colunas. O time com maior torcida é o Flamengo. O time que ficou em terceiro lugar na torcida é o São Paulo. As informações que estão no eixo vertical são os times de futebol. E as informações que estão no eixo horizontal é a quantidade de alunos entrevistados. Agora vou mostrar para vocês um gráfico circular ou de setor, conhecido também como gráfico de pizza. Essa pesquisa se refere à merenda mais consumida na escola pelos alunos. O gráfico circular ou de setores é uma ferramenta muito utilizada para análise das informações e dados obtidos em uma determinada pesquisa. Podemos utilizar porcentagem para quantificar esses dados. Para isso, basta considerar 100% dos dados, que equivale a 360 graus. Cada ângulo do setor circular vai corresponder a uma porcentagem dos dados. O título desse gráfico é Merenda mais consumida na escola. 70% dos alunos responderam que preferem consumir torta de frango, descrito na proporção maior do gráfico, na cor azul. 16% dos alunos preferem um arroz doce, localizado na cor laranja do gráfico. E 14% responderam que preferem consumir o bolo na hora do recreio, que está na cor cinza. Observe que a cor da legenda vai sempre corresponder ao ângulo do gráfico. Agora é com você. Observe o gráfico de setor ao lado e responda as seguintes perguntas. Primeiro, qual é o título desse gráfico? Segundo, qual é a cidade mais visitada no Brasil em 2021? Terceiro, qual é a taxa percentual da segunda cidade mais visitada no Brasil em 2021? Quarto, qual é a cor da área do gráfico de setor que representa a terceira cidade mais visitada no Brasil em 2021? Saber agora quem acertou as questões? Primeiro, acertou quem respondeu que o título desse gráfico é Cidades mais visitadas no Brasil em 2021. O número 2, a cidade do Brasil mais visitada em 2021 foi São Paulo, com 34%, destacado na cor do azul claro dentro do gráfico. 3. A taxa percentual, ou seja, a porcentagem que representa a segunda cidade mais visitada no Brasil em 2021 é 20%, que é a cidade do Rio de Janeiro. Número 4. A cor da área do gráfico que representa a terceira cidade mais visitada é cinza, representada pela cidade de Curitiba, com 19%. Gostaria agora que vocês observassem essa tabela. Ela apresenta as opiniões de 60 pessoas que assistiram um filme no cinema
e elas foram respondendo o que elas acharam do filme. Conforme você está vendo ao lado, 12 pessoas falaram que o filme foi ótimo. 21 disseram que o filme foi bom. E 18 responderam que o filme é regular. 6 disseram que o filme foi ruim e 3 disseram que o filme foi péssimo. Analisando as respostas da tabela com o gráfico, você consegue observar algum erro? Qual? Pode pensar um pouco que eu espero. Se você analisou o gráfico e fez uma comparação com a tabela, você observou que, durante a entrevista, 12 pessoas responderam que o filme foi ótimo e apenas 3 responderam que o filme foi péssimo. Só que no gráfico, esses valores eles foram invertidos. E é aqui que nós encontramos o erro. Vamos analisar mais um gráfico? Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos, perguntando qual é o gênero musical mais ouvido por eles. No total, foram 40 alunos entrevistados. Observe a tabela ao lado e anote os erros que você consegue identificar no gráfico. Que erros são esses? Vou dar um tempo para vocês responderem. Vamos fazer as correções, mas antes disso, registre sua presença apontando seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Agora vamos corrigir? 50% dos alunos responderam que houve sertanejo e no gráfico está representado na área menor que é na cor azul. Sertanejo deveria estar representado na cor amarelo. O funk, que está na cor laranja, deveria ser representado na cor cinza. O rock, que está na cor cinza, deveria ser representado na cor laranja. E outros que estão na cor amarela, deveria estar representado na cor azul. Quero parabenizar quem conseguiu descobrir os erros descritos nesse gráfico. Você aprendeu na aula de hoje que os gráficos são ferramentas que ajudam a visualizar e a comparar os dados de uma pesquisa com mais facilidade. Existem vários tipos de gráficos. Os mais utilizados são os de coluna, os circulares, conhecidos como os gráficos de pizza, e o gráfico de linhas. Os gráficos são utilizados na representação de informações numéricas
e estão muito presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, dentre outros. Eles trazem muita praticidade, principalmente quando os dados não são discretos e apresentam um número muito grande. É muito importante saber fazer a leitura de um gráfico, pois a figura ela substitui muitas palavras. Com isso, ganha-se mais tempo e a leitura fica mais atrativa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e continuem conosco assistindo o Dever em Casa na TV. Teremos muitas aulas interessantes e vocês irão aprender bastante. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima!